Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Uma frase associada ao presidente americano John Kennedy é: perdoe seus inimigos, mas não esqueça dos seus nomes, né? Porque afinal eles podem continuar seus inimigos por mais disfarçatez e até um arrependimento sincero que haja da parte deles. Afinal, gente pra te puxar o tapete e tudo mais estão escondidas em sorrisos amarelos e abraços de tamanduá, né? Já disse isso, eu pessoalmente desconfio de gente que vem sorridente, tá? E também é por isso que eu adoro o Natal, tá? Você é permitido assim, você dar o abraço falso, desejar um bom final de ano com toda a hipocrisia, assim, com aquele belo sorriso amarelo, um abraço de tamanduá, assim, da pessoa para pessoa, certo? Sendo que na verdade você tá querendo que ela seja esbofeteada por uma gangue de orangotangos raivosos, certo? Então é disso que eu falo, tá? Só no época de final de ano você pode fazer isso, e é lícito, nos é lícito. Mas é o seguinte, assim, quando eu digo você perdoar, né, usando essa frase, esse aforismo do John Kennedy, né, eu digo o seguinte: quando você protege e acolhe uma pessoa que te traiu, seja de todas as formas, te enganou, sei lá, por exemplo, um marido, uma esposa que te traiu, que mais? Um sócio de uma empresa que te trapaceou, ou então uma pessoa que te prometeu, sei lá, por exemplo, olha, eu tenho tal cargo assim, tá garantido, e aí você vê, quando você vê, te põe no lugar dela, certo? Eu digo o seguinte: não, você perdoe ela, não guarde o ressentimento, né? Não deixe espalhar assim a bile negra no seu corpo, né? Para infectar seus órgãos e fazerem eles definharem assim e levar você pro leito do hospital, né? Que é pior que a morte em si. Então assim eu digo, perdoe, esqueça do sentimento, entendeu? Mas não esqueça do que essa pessoa fez e nem de quem ela é, certo? Porque assim, o medo, e isso de ambos os lados, tá? Tanto de você quanto do outro, disciplina a gente, perfeito? E é o seguinte, também, porque eu digo isso, sempre de ter medo, sim. Seja melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. Mas não vem ao caso aqui. Eu digo isso de proteger alguém que, digamos assim, é um traidor. Se refere porque você vai pagar duas vezes, tá? Primeiro pelo problema, o mal que essa pessoa te causou, seja um constrangimento, uma dívida, uma promessa não cumprida. Basicamente você foi passado para trás, tá? Né, que é o caso que eu falo. Então, principalmente por esse motivo, é que eu lhe digo que você não deve de maneira alguma ficar cobertando, tá? Porque esse é o segundo motivo. Quando essa pessoa for fazer de novo, tá? Ela vê que você tá repudiando, digamos assim, que o arrependimento dessa pessoa não foi sincero, ou então foi sincero, mas ela mudou de ideia, ela devia ter feito de novo, né? O seguinte, então assim, você vai pagar duas vezes, tá?
E assim e você vai ficar mal visto também. Você é uma vítima, mas assim, uma coisa é ser tapeado uma vez por uma pessoa, ou 2 vezes, aí já é também assim, já é, digamos assim, também ser conivente com certas condutas que são erradas, entendeu? Então, assim, é que nem, por exemplo, o golpe do bilhete premiado, do falso, né, a venda. É o seguinte, quem devia ser preso nesse caso devia ser o golpista, né, pelo tentar dar o golpe, e a pessoa por se achar muito esperta, né, entendeu? Porque, como eu disse, você vai estar sendo prejudicado uma vez pela ofensa que foi feita, né, pelo ser enganado, ser traído, né, na questão de confiança, na questão de credibilidade e tudo mais, e também por acobertar, certo? E isso, essa pessoa, entendeu? Então, assim, eu digo, perdoar é no sentido pessoal, tá? Pode ser que não vale a pena, digamos assim, cobrar essa pessoa, né? Cobrar essa pessoa, assim, no sentido pecuniário, no sentido judicial e tudo mais, isso daí ficar pro lado, mas isso daí esquece, o mundo gira, certo? E aí o que acontece? Você também, como eu disse, você vai estar pagando 2 vezes por estar, digamos assim, acobertando. Por mais que você diga que essa pessoa não vai fazer isso, que você vai ficar mais esperto, você vai ver que as pessoas em volta vão ver o que você está fazendo de errado, entendeu? E você vai, que digamos assim, uma vez foi vítima, como eu disse outra vez, você foi conivente. Pode até ser que você tenha sido de novo enganado quando a pessoa te tapeou, e outra quando ela se mostrou arrependida e tudo mais. Só que assim, de fato, você vai estar assumindo esse erro, e pode ser um erro crasso, né? Afinal, aproveitadores existem em todos os lugares desde que o mundo é mundo. Certo. Mas enfim, o que eu quero dizer principalmente, e o que é mais importante de tudo, sempre tenha em mente que as cicatrizes falam, entendeu? E bom, não guarde o ressentimento, não guarde isso, mas guarde o nome, tá? E não é pra pôr no Dead Note não, tá? Isso é desnecessário. Mas é pra você se lembrar de que alguém que você muito confiou te prejudicou, te passou pra trás, entendeu? Que é isso que se constitui uma traição. Alguém se aproveitou de você, certo? Seja, sei lá, sentimentalmente, financeiramente, seja te dando uma oportunidade, né? Às vezes você atrasou, assim, você poderia ter explorado outras coisas, essa pessoa te atrasou, entendeu? E aí, no primeiro momento, vem aquele choque, né? Da percepção do quanto você foi atropelado pelas circunstâncias. Só que na segunda, como eu disse, na segunda vez, aí você já tá sendo bobão, tá? Tá sendo conivente, pagando 2 vezes o problema, tá? Certo? É uma pena que não é sua, diga-se passagem, entendeu? E assim, como eu digo, por mais que você tenha de ser você, nós também esse ser você é zelar pela sua boa imagem. E no caso não é
passar de digamos, de uma vítima, né, para, digamos, o golpista aqui tava com a razão, como houve casos, né? Por exemplo, gente que sabe que tem perigo à vista, mas mesmo assim segue em frente. Então, é isso. Não perdoe seus inimigos, mas não esqueça os nomes deles. De preferência nem as caras, tá? Obrigado e seja feliz.